Deputado Marcelo Santos, o senhor é um dos nomes cotados para a disputa eleitoral no município de Cariacica. O senhor vai para a disputa? Olha, a legislação eleitoral, alterada agora recentemente, ela nos dá a condição de nos afirmarmos como pré-candidato. Então, hoje, na condição de dirigente partidário, o partido, seja no âmbito municipal, no estadual, inclusive no federal, lançado inclusive pelo próprio presidente atual em exercício, Michel Temer, me coloca na condição de pré-candidato. E eu me afirmo essa condição de pré-candidato para pavimentar e viabilizar essa possibilidade de chegar, depois do processo eleitoral, das convenções municipais, do período de convenção, me reafirmar como candidato a prefeito pelo município de Cariacica. O senhor tem conversado com outros partidos no município, com outras forças políticas do município para pavimentar essa candidatura? Como é que está esse processo? A gente já está há quase 2 meses, cerca de 2 meses do início das convenções, né? Como é que está esse processo de aglutinação de forças políticas? Vale o registro que a legislação eleitoral modificou. As convenções serão agora no mês de agosto. Sim. Né? Porque, mas alterada o período de convenção, ela passou 1 mês para diante. E, naturalmente, não apenas como pré-candidato, mas como dirigente partidário, eu tenho a obrigação de estar conversando com outras forças políticas e outros partidos, tendo em vista o processo de eleição, que não é só de prefeito, cargo majoritário, e sim de cargo de vereador, e aí nós temos aí alguns partidos que estão gravitando no entorno do PMDB e que nós precisamos conversar, a fim, inclusive, de decidir essa chapa, coligação e fortalecimento, né, para que nós possamos aí ter um resultado positivo, principalmente no PMDB, que hoje não tem representação na Câmara Municipal de Cariacica. Deputado, quem que o senhor está esperando aparecer para competir contigo? Vamos dizer, Juninho será candidato, todo mundo sabe, embora ele esteja com a bola murcha, mas ele é candidato. Aí você tem um candidato temerário, que é o Helder Salomão, que saiu de 2 boas administrações. Há quem diga que a questão do PT pode impedir de ser. Como é que o senhor vê essa competição? Como vê esses 2 candidatos numa disputa contigo? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Primeiro, que o atual prefeito, ele tem o direito do Instituto da Reeleição. Mas eu quero deixar claro que não é uma obrigação do prefeito, que está no o prefeito estando no exercício do mandato, ser obrigado a disputar a reeleição. Ele pode naturalmente cumprir o seu papel, inclusive não disputar. Hoje o cenário em Cariacica não é muito favorável ao prefeito diante da desordem administrativa, de não ter apresentado um modelo de gestão moderno e eficiente que pudesse alcançar os anseios da população e principalmente as demandas que foram apresentadas a ele enquanto candidato e depois como prefeito, que não foram supridas perante a sociedade. Então, assim, hoje nós temos uma dificuldade muito grande de enxergar uma potencial candidatura do prefeito, que eu entendo que não tem a obrigação de se candidatar. É claro que ele tem o direito, mas ele tem hoje uma rejeição muito grande na cidade. A saúde, que é a principal demanda do município de Cariacica, isso não é nessa última pesquisa apresentada, mas em todas as pesquisas que foram feitos levantamentos, a saúde é o ponto principal que deveria ser melhor observado pela gestão, o que não é prioridade na gestão. E aí, hoje ele tem uma rejeição que ultrapassa a casa dos 60%, e mais de 70% da população não quer vê-lo como candidato. Mas isso é uma decisão que a sociedade e o próprio prefeito vai decidir se é candidato ou não. A cidade tem demonstrado que não quer vê-lo candidato. Com relação ao outro candidato, o deputado federal, que foi prefeito por 2 mandatos, que eu também tenho um respeito muito grande por ele, já contribuiu num período que o país e o mundo e o Espírito Santo estavam num crescimento muito grande da economia. Naquele período podia-se fazer muito, e ele aproveitou esse momento e fez a parte dele. É claro que eu esperava que nós pudéssemos crescer um pouco mais, mas ele contribuiu na forma dele, e a cidade acabou reconhecendo isso. E eu não vejo hoje qualquer impedimento, nem do atual prefeito, nem do ex-prefeito, que hoje é deputado, ou de qualquer outra figura, de se colocar na disputa. Quem vai decidir não somos nós,
nem os partidos políticos. Quem vai decidir o futuro da cidade é a cidade de Cariacica, é a população. Na época que eu disputei com o ex-prefeito, que hoje, com o prefeito, né, hoje prefeito, o atual prefeito, o resultado da eleição, eu fui entrevistado por um jornalista e me perguntou o que eu achava do resultado. Eu disse que a cidade escolheu aquilo que lhes pareceu melhor. E hoje a cidade está entendendo que nós não precisamos de pessoas que ficam sorrindo para as pessoas ou se passando por um igual. Não é isso. A cidade precisa de pessoas que têm competência, experiência para enxergar os problemas que estão sendo apresentados por elas e apresentar uma solução. E isso aí depende, não é só de sorriso no rosto, de ser intitulado como gente boa. A cidade precisa de pessoas qualificadas, ocupando as pastas que têm que cumprir o seu dever, e um prefeito que tem uma experiência e bom relacionamento com todas as instituições, seja no campo privado, nas instituições públicas. E hoje eu me sinto preparado para governar a cidade, sem desmerecer qualquer outro candidato, até porque eu respeito a todos, mas eu me sinto preparado, e o que eu quero dizer é que eu preciso de uma oportunidade para mostrar que ao longo desses mandatos que eu venho exercendo, um mandato de vereador, 4 mandatos consecutivos de deputado estadual, tendo visto prefeitos que governaram acertando e errando em Cariacica, governadores que também acertaram e erraram, isso me fez enxergar mais e melhor e aprendendo muito mais e podendo fazer um trabalho ainda melhor para a nossa cidade de Cariacica. É claro que é uma cidade desafiadora, uma cidade que tem problemas sociais enormes, mas com uma equipe competente, com uma política moderna e com as novas tecnologias que qualquer gestão pode lançar a mão, nós podemos fazer um trabalho ainda melhor. Veja, mas o governador Paulo Artung ameaça de levar obras agora para o Juninho, que é o candidato dele, né? Pelo menos é como está no mercado, né? De levar obras que o Juninho estão dizendo que vão chegar, etc. e tal. Como é que você vê essa presença do Paulo Artung, que não anda bem no Estado, a não ser se anda bem em Cariacica, se for o quadro do Estado, ele não anda bem. Como é que você vê essa presença dele na candidatura do Juninho? Bom, em o governo levando obra para Cariacica, eu vejo com muita naturalidade, até porque eu sou um dos principais políticos de Cariacica que cobra esse tipo de investimento na cidade. Não vai ser a eleição que vai impedir que um governador possa levar obras e investimentos para Cariacica. Se tiver que levar, que leve. Eu quero assinar junto com o governador, independente do prefeito que seja. E tenho lutado e vou buscar isso até os últimos dias do mandato, enquanto eu estiver à frente do mandato do deputado estadual. Com relação à disputa eleitoral, eu acredito que o governador não vá se meter em eleição eleitoral. Hoje o quadro político em âmbito nacional, aqui no Estado, é muito ruim para a nossa classe. Né? O que as pessoas esperam é que um governador, governe o Estado e apresente os resultados para qual ele foi designado. O governador apresentou propostas para a cidade, ele tem que cumpri-las. E nós, na Assembleia, estamos ajudando ele para que ele possa ter um bom desempenho. Não vai ser entrando numa eleição, apoiando A ou B, que ele vai definir o governo dele como bom ou ótimo. O que eu preciso do governador é que ele apoie Cariacica nesse momento e apoie Cariacica depois do processo eleitoral, quando nós tivermos um novo prefeito. A posição que ele vai adotar não me compete. Eu acredito, até porque ele já me disse isso, e ontem em Palácio ele disse, inclusive ao prefeito de Cariacica, que ele não é governador de grupo político, de partido político. Ele é governador dos capixabas e a missão dele é governar. E eu acredito que ele vai governar o Espírito Santo e a eleição não é o papel, até porque ele não é juiz eleitoral. O senhor tem um escritório, né, nos locais mais movimentados de Cariacica, que é Campo Grande, onde o senhor recebe as demandas, né, da população, não só como pré-candidato, mas também como deputado estadual. E quais são as principais demandas que o senhor recebe no seu escritório e como que é esse contato com o eleitor? Assim, como o senhor percebe a sua colocação, a sua pré-candidatura com o eleitorado de Cariacica? Olha, Renata, esse escritório é uma forma que eu tenho de estar mais próximo da sociedade, porque a Assembleia é longe para o cidadão que mora em Cariacica, principalmente a população mais carente. Então, esse escritório em Campo Grande, porque ele está no eixo de Cariacica e os terminais, né, do sistema Transcol facilitam esse acesso.
Como eu tenho uma atividade parlamentar e, naturalmente, como deputado estadual, eu estou visitando também o interior do Estado, até porque eu fui votado em 76 cidades do Espírito Santo. Eu preciso dar uma atenção ao homem do campo, por exemplo, que passa por uma dificuldade enorme, não só pela crise econômica, mas também por essa seca que está impedindo que o nosso homem do campo possa produzir. E aí eu recebo as pessoas em Campo Grande, que é a minha terra, onde eu moro, conversando sobre tudo, né? A gente conversa sobre política, é natural, porque o escritório do PMDB ele tem uma parte de representação parlamentar que fala do mandato do deputado, mas a outra parte ela é partidária, onde eu tenho um escritório do partido. E a gente conversa sobre tudo, política, religião, saúde, educação, e eu quero voltar aqui a afirmar. A principal demanda da cidade e a principal demanda que eu recebo é de uma melhoria na saúde. A saúde de Cariacica, ela anda a passos muito pequenos, distante da sociedade, não consegue atender a demanda mínima, as unidades de saúde não são integradas. O PA do Trevo, recém-inaugurado, que gerou uma expectativa enorme para a sociedade, frustrou a todos aqueles que vão lá buscar um resultado, pelo menos de um atendimento, e esperam por mais de 7 horas para um único atendimento. Há uma expectativa que está sendo gerada pela atual administração que é mentirosa, dizendo que com a construção do Hospital Geral, que vai ser anunciada há poucos dias pelo governo do Estado, vai melhorar a saúde do município. Isso é mentira. O hospital público ele tem uma outra missão. Quem tem que atender as prioridades no que tange a uma dor de cabeça, uma febre, identificar os problemas, é o atendimento primário, que é a unidade de saúde e os pronto-atendimentos. O hospital, ele trata de trauma, cirurgias, grandes intervenções. Ninguém está com febre e procura um hospital para se tratar por um médico. Então isso é mentira. Esse tipo de enganação frustra a sociedade e acaba criando um problema da cidade com a prefeitura, que é o que ocorre hoje. Os índices de todos os institutos de pesquisa têm mostrado que a prefeitura não mostrou ainda para que veio. E olha que nós estamos aí terminando já o mandato do atual prefeito. Então, a principal demanda que eu recebo é as pessoas me procurando, pedindo que eu viabilize para elas um atendimento, por exemplo, de uma consulta simples. E, infelizmente, eu me sinto impotente, porque eu não tenho essa condição. Como deputado, eu não posso viabilizar isso. São as unidades de saúde. No máximo que eu faço é tentar buscar um médico amigo que possa recebê-lo numa clínica particular, por exemplo, nesse médico que talvez até preste... Quer dizer, em vez da população procurar, né, esse amparo na prefeitura, como já não consegue mais, procura o deputado. É isso, porque ela entende que a gente pode talvez ajudá-la de alguma forma. E o que é que eu faço? Eu naturalmente explico para ela a função de cada um, para que a pessoa entenda qual é o papel do deputado, qual é o papel do governo do Estado, qual é o papel do vereador em Cariacica, o papel do prefeito. Quando esses papéis são de fato cumpridos, ou seja, o deputado faz a parte dele, o governador naquilo que lhe compete, e a prefeitura não cumpre o seu papel, frustra a cidade. E essa frustração eu sinto todo dia, nos olhares das pessoas, nas manifestações junto a mim, inclusive pessoas que às vezes chegam de forma até um pouco irritada se manifestando comigo, sob forma de desabafo, e eu tenho que receber, acolhendo elas, fazendo um atendimento humanizado que deveria ser feito na unidade de saúde. A unidade de saúde tem um papel, primeiro, de fazer o acolhimento e o atendimento humanizado. Isso não ocorre. Por quê? Porque não há gestão, não há uma interligação, por exemplo, das unidades de saúde no município de Cariacica. E aí a saúde vai de mal a pior. Então, o meu papel hoje no meu escritório em Cariacica é de receber as pessoas. A demanda por emprego é muito grande, isso é o país inteiro está passando, mas a saúde é a principal lamentação, porque ninguém vai numa unidade de saúde passear, ninguém vai numa unidade de saúde tendo um plano de saúde privado e procurar uma unidade de saúde porque quer meramente ser atendido por um médico que trabalha numa rede pública. Mas aí qual é a expectativa que o deputado tem como candidato a prefeito de Cariacica sobre o Helder Salomão? Se ele não for candidato, ele apoia quem? Apoia o deputado? Apoia o Juninho? Ou ele vai produzir um outro candidato? Se bem que os quadros do PT não tem ninguém com, assim, à primeira vista, com condição eleitoral que possa substituí-lo. Como é que fica?
Olha, Rogério, essa é uma pergunta que deve ser feita ao próprio deputado Helder Salomão. Eu não tenho procuração para falar. Ele tem feito um trabalho, foi eleito para desenvolver um trabalho na Câmara Federal. Cariacica até hoje só teve 4 deputados federais. O primeiro foi meu pai, deputado federal Aloysio Santos. O segundo foi meu pai, deputado federal Aloysio Santos. O terceiro foi meu pai, deputado federal Aloysio Santos. E o 4º deputado é o deputado federal Helder Salomão. Durante os 126 anos que Cariacica tem de existência, apenas esses 4 deputados, ou seja, o Aloysio Santos e agora o Helder, exerceram a função de deputado federal. Nós precisamos de ter um representante do município lá no cenário nacional. Agora, a decisão é dele e partidária. Então, compete ao Partido dos Trabalhadores e ao deputado Helder decidirem qual é o caminho que ele vai seguir. Se vai ser candidato, se vai ter outro nome, até porque, naturalmente, esse processo não é apenas de uma escolha pessoal. Existem as regras que o partido deve seguir, instituídas, inclusive, pela própria legislação eleitoral. Existe o processo de convenção. Então, o partido vai chegar, acredito eu, no período das convenções e decidir que caminho vai tomar. Se vai apoiar A ou B, se vai ter candidatura própria, isso aí nós não sabemos. O que eu digo é que ele tem o direito de se viabilizar candidato, o partido de lançar outro, se caso ele não seja, e também de decidir apoiar. E aí, isso só vai acontecer mais para adiante. Mas, independente da postura do partido e da candidatura dele hoje, se ele vier candidato, nós estamos colocando o nosso nome independente dessa postulação. Deputado, o senhor e outros colegas seus na Assembleia estão cotados para disputa eleitoral, né, em vários municípios do Estado. Como é que está esse período eleitoral na Assembleia Legislativa, dentro do plenário? Como é que se sente esse termômetro dentro da Assembleia? Não, tranquilo, não diferente. Talvez, aliás, diferente um pouco de outras épocas, porque, como vocês sabem, Renata e Rogério, nós estamos passando pela pior crise política que o país já atravessou. Uma crise política, uma crise ética, e talvez a pior entre a crise política e ética, a crise de crença. As pessoas estão desacreditadas no meio político, da figura do político, da figura do partido, que já é desacreditada muito mais do que o político. Então nós precisamos aqui fazer uma discussão profunda, porque a sociedade está nos mandando um recado a cada dia. E graças a Deus a gente tem que ouvir mais as pessoas, e eu tenho feito essa parte de ouvir as pessoas. No plenário não é diferente. É claro que naturalmente esse é um processo de discussão. Eu me apresento como pré-candidato, mas eu tenho que passar pelo crivo da convenção. E se depois da convenção meu nome for aprovado, naturalmente eu irei disputar a eleição. Mas ninguém leva o debate, pelo menos nesse momento, para dentro da Assembleia, porque naturalmente o papel nosso é de cobrar, de falar, de discutir, de falar, e nós temos feito isso independente do processo eleitoral. Então o plenário hoje tem feito um trabalho muito interessante, por mais que limitado, porque a Constituição de 88 nos limitou muito enquanto parlamento estadual, mas nós temos apoiado todas as medidas que são favoráveis à população, que o governo nos encaminha, que os outros poderes nos encaminham, que cabe à Assembleia Legislativa analisar e votar. E nós temos feito esse papel, né? O orçamento do Estado foi aprovado e nós temos a previsão de investimentos. Quer dizer, Cariacica, por exemplo, tem um investimento de 50 milhões de reais para a construção do Hospital Geral, para o início dele. Isso é fruto de uma discussão no parlamento. E eu ajudei capitaneando essa votação lá, dizendo a importância da construção desse hospital para o Espírito Santo. O deputado Sandro Locutor também é um possível candidato a prefeito de Cariacica. Vocês conversam sobre essa questão? Como é que é a relação? Não, conversamos. Eu converso com todos os deputados. Tanto os deputados de Cariacica, que naturalmente são dirigentes partidários e podem também disputar a eleição, até porque eu jamais vou me tornar inimigo ou adversário meramente porque o candidato está inclinado a disputar a eleição. É um direito que assiste não só a ele, como a qualquer outro cidadão que devidamente filiado dentro da data estabelecida pela legislação eleitoral. Então eu não vejo esse problema. O que nós temos que pensar é que, muito mais do que uma eleição e que um partido político, nós temos que apresentar projetos para as cidades. Hoje a população quer discutir um projeto que ela possa entender que ele é real, e não apresentar esse sonho de Ícaro, que bastou um raio de sol, e aí o sonho acabou indo embora porque derreteu. Quer dizer, nós sabemos que tem uma crise política enorme, econômica e financeira. Não dá para fazer escadaria para o céu. O que precisa hoje é fazer mais
com menos. E para isso você tem que ter pessoas competentes e ter uma experiência enorme e fazer boas parcerias. Parceria não, boas parcerias. E é para isso que a gente tem que estar discutindo e é para isso que eu estou preparado hoje para a cidade de Cariacica. Vamos falar sobre uma outra eleição, né? A eleição para a mesa diretora da Assembleia, que deve acontecer só no ano que vem, mas que o assunto já está sendo bem ventilado nos meios políticos. É Teodorico Ferraz de novo? O senhor é eleitor de Teodorico Ferraz? Não, eu votei em Teodorico nessa última eleição. Aliás, nas 2 eleições que ele disputou, eu votei nele. Inclusive, eu fui um dos que assinou a PEC que garantiu a reeleição dele. Por entender que o deputado Teodorico tem uma relação muito boa com o plenário. O deputado Teodorico imprimiu um ritmo e um modelo de gestão que fez com que a Assembleia Legislativa pudesse ser a mais econômica do país. E isso tem que ser registrado, porque não é fácil, num conjunto de parlamentares que tem demanda, audiência pública, que custa. Custa, porque você vai fazer uma audiência pública, por exemplo, em Linhares, você tem que deslocar a equipe de TV, funcionária, diária. E aí, se essa audiência pública terminar muito tarde, o funcionário vai dormir, porque ele tem responsabilidade, e aí essa diária é custeada pelo poder público. O deputado Teodorico, num acordo que fez com os parlamentares, expressando seu sentimento de que a população cobrava uma redução da despesa que tem a Assembleia, no Colégio de Líderes, decidiu que nós pudéssemos fazer uma redução de forma equilibrada. E essa redução foi alvo de manifestação dos jornais Brasil inteiro. A Folha de São Paulo publicou, outros jornais, aqui o próprio Século Diário, os outros jornais de maior circulação aqui do Estado fizeram esse registro. Isso porque o Teodorico tem feito um trabalho muito bacana. Com relação à eleição, isso vai acontecer só depois do processo eleitoral de outubro. E, naturalmente, nós temos aí nomes que estão sendo cogitados, mas que antecipar esse processo eleitoral pode criar um problema maior do que a eleição de outubro. Então, eu vejo no Teodorico uma figura muito importante. Ele, de fato, ele representa o poder legislativo por si só. Ele não é meramente um presidente, ele é a figura do poder legislativo, porque ele demonstra isso, independente de colega parlamentar, de qualquer partido que seja, ele de fato defende a instituição e os deputados, o trabalho que a gente desenvolve. Agora, para ele disputar a reeleição, nós temos que mudar o regimento interno da casa e apresentarmos já mudaram uma vez para ele ser. Sim. Mas para isso teve que ter uma discussão profunda. É claro que isso pode... Acho que você já está fazendo a campanha dele aqui. Não posso fazer isso, né? A gente não sequer discutiu sobre isso. O que nós temos que fazer é uma coisa de cada vez, né? Tem um processo eleitoral que se avizinha. Depois desse processo, a gente começa a discutir o orçamento do Estado, que é uma peça importante, é o maior projeto que os deputados votam, porque trata de todos os interesses dos capixabas. Saúde, educação, segurança, trata dos recursos que vão ser destinados para os poderes, Ministério Público, Justiça, Tribunal de Contas, enfim, para todos os poderes e todas as áreas. E a partir daí, a gente entrar nessa discussão da eleição da mesa diretora. É claro que se o Teodorico colocar o nome dele, vai ser avaliado, teremos que apresentar o Poder Legislativo uma autorização para que ele possa disputar esse cargo, mas naturalmente surgirão outros nomes, e nomes que naturalmente a Assembleia tem aí hoje, além do Teodorico, os outros 29 estão aptos para disputar e naturalmente nesse entendimento de que a casa precisa ser mais austera, econômica e que apresente um trabalho, um resultado legal para a sociedade, que é o que a gente faz hoje. Olha, os meus anos de janela de política, eu faço uma leitura sua, favorável ao Teodorico Ferraz, como tenho ouvido de outros deputados, que é a figura que consegue intermediar o jogo com o Paulo sem colocar em risco a independência do poder. Não, eu vejo nele uma figura muito equilibrada, mas o que eu quero dizer é que outros nomes também podem fazer parte desse processo, inclusive liderando no caso de presidente da casa. O que eu não posso aqui é antecipar um processo. Tenho o maior respeito pelo presidente Teodorico, sou amigo particular dele, mas eu acho que isso é um processo democrático, onde outros colegas poderão disputar e eu também poderei declinar o meu voto, se caso fosse, por exemplo, antecipado o processo eleitoral e Deus me der a oportunidade de governar Cariacica.